A saúde das mulheres em tempos de pandemia da Covid-19. As preocupações crescem com a queda no número de consultas e exames que podem diagnosticar de forma precoce o câncer de mama. A crise sanitária atrasou a agenda de atendimento em clínicas e hospitais, principalmente para quem depende do Sistema Único de Saúde SUS. Em meio ao quadro sanitário atípico, o Outubro Rosa, movimento de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, chama a atenção para os cuidados que as mulheres devem ter com a própria saúde. Sobre esse assunto, vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o médico Valdenrique de Souza, mastologista do Hospital Haroldo Joaçaba, que faz parte da rede do Instituto do Câncer do Ceará, ICC. Doutor Valdenrique, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Após quase 2 anos de pandemia da Covid-19, com muitas mudanças na agenda de exames e consultas, como anda a saúde das mulheres no Ceará? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui e esclarecer a população sobre esse importante problema de saúde pública, que agravou mais ainda agora no período da pandemia, porque a gente o câncer de mama, pelo próprio nome câncer, já assusta, né? Isso já fazia com que as mulheres não procurassem o atendimento. E agora na pandemia, com a dificuldade dos exames, principalmente no sistema público de saúde, essa situação agravou mais ainda. As pacientes estão chegando com a doença num grau mais avançado. Isso é preocupante. Doutor Valdenrique, conosco também no Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Eu queria só fazer uma observação aqui, Beto Almeida, porque, doutor Valdo, nós estamos também transmitindo o Jornal Alerta Geral pelas redes sociais do Ceará Agora, pela internet, e queria que o senhor só se reposicionasse um pouco para a sua direita, para a gente ficar com a imagem ainda mais completa. Agora sim. A pergunta do jornalista, só recolocando aqui a imagem do doutor Valdenrique de Souza, está ótimo nessa posição e a gente melhora a parte estética ainda mais aqui. Claro que o conteúdo dessas informações, principalmente para o público feminino, é de extrema importância. Jornalista Beto Almeida. Doutor Valdenrique, bom dia. Eu pergunto para o senhor o seguinte, a gente tem, lógico, a questão da pandemia, como você disse, que acabou atrasando ou impedindo que muitas mulheres procurassem o atendimento mais rápido. A questão financeira também, porque a gente sabe que com essa crise da pandemia, a crise econômica, muita gente deixou de pagar plano de saúde. Isso também, de algum modo, influenciou, fez com que muitas mulheres, por exemplo, deixassem de procurar o atendimento médico na época certa, vamos dizer assim? Tivemos um problema aqui na internet e travamos aqui. Vamos refazer a ligação para o doutor Valdenrique de Souza, com quem estamos conversando no Jornal Alerta Geral sobre o Outubro Rosa. Jornalista Beto Almeida, é um tema que a gente faz questão de abordar aqui no Jornal Alerta Geral, porque com quase 1 ano e meio, ou 1 ano e meio de pandemia da Covid-19, tivemos mudanças bruscas no agendamento de exames, de consultas, e se algumas ou muitas mulheres já diziam, vamos deixar para amanhã o nosso exame, vamos adiar a consulta, e com a chegada da Covid-19 esse quadro sanitário se complicou ainda mais. Pois é, Luciano, e outra coisa, viu? Eu estava até vendo aqui a declaração de um mastologista dizendo o seguinte, olha como essa informação de se antecipar, de não deixar para amanhã, principalmente em relação ao câncer de mama, como isso é importante. Doença, como se diz, não se guarda, né? Mas ele diz o seguinte, olha aqui, um tumor, Luciano, no seio, ele demora cerca de 10 anos para atingir 1 centímetro. Porém, a partir daí, a cada 6 meses, ele tende a dobrar de tamanho, avançando rapidamente. Então, é claro que tem as especificações de caso a caso, de todo tipo de câncer, mas prova claramente o quanto mais rápido a mulher for nessa questão da detecção, de fazer o câncer de mama, de fazer o exame do câncer de mama, melhor será as chances de cura caso venha a ser detectado. Então, é isso. A gente se preocupa exatamente por conta de que, como eu estava perguntando para o doutor Valdenrique, essa questão, dizendo, além do sistema público de saúde ter, de certo modo, sido prejudicado por conta da pandemia, mas muita gente deixou de pagar também seus planos de saúde. E aí, meu amigo,
Quantas mulheres não deixaram de se antecipar a isso? Lembrando que além do próprio SUS, tem as casas, as Santas Casas de Misericórdia que são conveniadas, tem aqueles planos de saúde, Luzeno, hoje populares, que o exame do câncer de mama, da mamografia, que é a principal forma de detecção, é mais em conta. Então, assim, tem que realmente dar atenção a isso. Voltamos na entrevista com o Dr. Valdo Henrique, que é do Hospital Haroldo Joaçaba. O jornalista Beto Almeida, Dr. Valdo Henrique, deixou uma pergunta no ar ao senhor, para o senhor, em relação a quem tem plano de saúde, a quem também perdeu renda e não teve condições de pagar para, naturalmente, ser atendido nesses hospitais particulares. Essa situação também influenciou na saúde das mulheres? Com certeza. Com certeza, a baixa do poder aquisitivo das pacientes que tinham condição de ter um acesso melhor, as pacientes que têm plano de saúde, influenciou bastante, porque a procura pode ser direta ao mastologista, como uma forma de, digamos, entre aspas, prevenir a doença, porque ela procurando cedo, diretamente, o profissional, e aí o plano de saúde, ou a paciente ter o acesso por consultas particulares, isso aí facilitaria, com certeza, a gente consegue diagnosticar mais cedo a doença, porque é uma coisa que é importante a gente frisar, é que não tem uma forma preventiva da doença. Existe a forma de você diagnosticar cedo, que já é muita coisa, porque como foi dito agora há pouco, o câncer diagnosticado bem cedo, ele tem uma chance de até 95%, é uma alta chance de cura para a doença. E quando ela depende apenas do SUS, né, e aí o acesso, infelizmente, a gente ainda tem um acesso bastante dificultado, essa chegada ao profissional de saúde, seja ele até mesmo um médico ou um enfermeiro de um posto de saúde, que pode iniciar por lá, isso aí pode dificultar. Então, o acesso, o poder aquisitivo afetado, influencia bastante para que a doença seja diagnosticada tardiamente. Doutor Valdo Henrique, depois que nós tivemos o avanço na vacinação contra a Covid-19 e aos poucos a agenda voltando à normalidade, o senhor já percebe que nessa fase, principalmente do mês de maio para cá, nós tivemos um aumento no número de mulheres procurando as clínicas para atualização dos exames, principalmente para detectar algum problema em relação ao câncer de mama? Com a melhora, né, dos índices de mortalidade pela Covid, mais recentemente, a gente vê que as mulheres estão realmente procurando, embora ainda num ritmo um pouco lento, porque, como eu falei, existe o tabu do câncer de mama estar associado à morte, e isso a gente tem que combater, né, através de divulgação. A campanha do Outubro Rosa é justamente isso, fazer com que as mulheres percam esse medo de diagnosticar precocemente a doença. Inclusive, a gente, médicos especialistas, mastologistas, que fazemos parte da Sociedade Brasileira de Mastologia, estamos com a campanha, com o slogan repetido do ano passado. Qual é o slogan que a gente está utilizando esse ano a nível nacional? É uma campanha nacional. Quanto antes, melhor. Então, quanto antes a gente procurar o médico, o quanto antes a gente realizar a mamografia, o quanto antes a gente fazer atividade física, o quanto a gente se alimentar melhor. Porque a gente sabe que a obesidade e a falta de atividade física, né, o sedentarismo, contribui bastante para que a incidência desse câncer e de outros cânceres também, além de outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, a gente diminui bastante os índices. Como eu falei, embora não tenha como a gente prevenir a doença, mas tem como a gente diminuir o risco. A gente vai diminuir o risco atacando, vou usar aqui a palavra atacando as causas que são modificáveis, porque a gente tem causas genéticas que, infelizmente, não temos como a gente combater, porque a mulher já nasce com determinada risco maior de ter câncer de mama, e aí a gente já frisa aqui que o próprio sexo, né, o sexo feminino, o risco de câncer é maior. A idade, então, são dois fatores aí que a gente não tem. Tanto o fato de nascer mulher é uma coisa, nós homens também teremos também um risco maior de determinados tipos de câncer, como o câncer de próstata, e a questão da idade. A população brasileira, ela está envelhecendo cada vez mais. O câncer aparece mais na população com maior faixa etária. Então, são fatos que a gente não tem como modificar. Já outros, como, por exemplo, a mulher diminuir a possibilidade de usar pílula anticoncepcional, usar outros métodos,
ou não fazer reposição hormonal na menopausa, combater a obesidade através de uma alimentação adequada e através da prática regular de atividade física. São fatores que a gente diz modificáveis, que são alterados pelo nosso comportamento, o comportamento da mulher, e que pode diminuir o risco dela ter câncer de mama um dia. Mas lembrando que todas as mulheres podem ter câncer, e aí só o fato de se cuidar bem da saúde, fazendo atividade física e uma alimentação regular, não quer dizer que ela não vá ter. Então, precisa ir rotineiramente para uma consulta médica. Doutor Valdo Henrique, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Tivemos esse contratempo técnico, né, fazendo com que diminuísse o espaço aqui para essa conversa, mas eu quero voltar aqui no Jornal Alerta Geral com a sua participação, porque nós falamos a partir da FM 104.3 Express Grande Fortaleza, para outras 22 emissoras no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora. É uma contribuição que nós estamos dando nesse debate e nesse verdadeiro alerta para as mulheres cuidarem melhor da saúde. Então, eu agradeço essas dicas, essas informações preciosas que o senhor nos traz aqui, principalmente para o nosso público feminino. Ao senhor, doutor Valdo Henrique, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Um bom dia a todos e foi um prazer contribuir com esse pequeno tempo aqui.